Olá, amigos do portal piauihoje.com, o portal que conecta você ao mundo. Nós estamos iniciando mais um bate-papo com notícia. Eu, Luiz Brandão, e meu amigo Roberto John. Tudo bem, Roberto? Tudo bem. Jornalista, você está Vamos, preparado para as notícias? que segue da política, estou. É, muito bem. John, o país ontem, né, na quarta-feira, parou praticamente, né? Tem tipo um clima de. Antigamente o pessoal parava para assistir as corridas do Ayrton Senna, dia de domingo na televisão, né? A Copa do Mundo, né? As eleições. Mas ontem o país parou para acompanhar pela internet. Foram milhões de pessoas que acompanharam o julgamento, né? Na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, né? Estava em julgamento o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados de, de uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Essa tentativa de golpe de Estado teria iniciado no final de 2022, logo após as eleições, né? Aliás, pelas informações que eu vi ontem durante o julgamento, a tentativa já vinha sido antes da eleição, né? Tentando desacreditar as urnas eletrônicas, criando instabilidade, com ataques ao STF, no próprio 7 de setembro de 2021. Né? Já houve aquele ataque ao STF, né? Na época da diplomação também teve o Teve. atentado do Rico com a bomba, tentativa, depois Então foi toda uma coisa sendo estruturada, segundo a Polícia Federal e o Ministério Público, porque quem denunciou o Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a turma dele lá, foi o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, né? Então, a tentativa de golpe, não houve golpe. Não, porque se tivesse havido golpe, não era tentativa. E teria muita gente hoje, inclusive teria, como ocorreu na ditadura militar, muita gente morta, desaparecido, já teria a perseguição política implacável, porque Centro de concentração que estava previsto. Campos de concentrações que eles já estavam pensando em fazer, planejando, até, segundo a polícia, assassinar o presidente da República, o vice-presidente e o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, né? TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. Pô, tentativa de assassinar autoridades, coisas que a gente só vê na máfia. Eu não tem como as provas apresentadas pelo Ministério Público, a partir das investigações de Polícia Federal, de oitiva, várias outras coisas, são muito robustas. Tem provas técnicas, tem documentos, fotos, vídeos, áudios, depoimentos. Depoimento dos próprios acusados. Então, tem toda uma situação de inclusive provas delação premiada, né? E a delação premiada do Mauro Cid. É uma situação que... mas eu não fiz, o próprio Bolsonaro ontem disse que não, mas eu não fiz, não assinei nada de... A minuta existia, é algo concreto. Ele conhecia a reunião permanente de lideranças de ministros, de militares, várias coisas, também ocorreu, com prova de que ocorreram, com data e dia, com a assinatura, com o registro na entrada do Palácio, tanto no Palácio quanto no Palácio do Planalto quanto na Alvorada. Então, é uma situação que não tem como você não ter substância para a denúncia. Lógico que vai haver todo o argumento da defesa, vai ter também os próprios juízes, ministros vão ter como ter um volume de dados e de informação que vão basear o processo de julgamento. É um julgamento que não é, ele é técnico e é também em cima de um caso concreto. Então, quero dizer que é crime, que é um julgamento político, não tem nada de político, porque houve uma tentativa clara, com todo um cronograma que veio se acontecendo, com fatos reais, com danos objetivos ao patrimônio público, com ameaças, com um conjunto de situações. O próprio comportamento das invasões lá dos três poderes, no dia 8 de janeiro de 2023, aquele foi o desfecho. Aquelas pessoas acampadas nas frentes dos quartéis, queriam o quê na frente do quartel? Outra eleição? Outra eleição como? Porque lá as faixas pediam intervenção no Supremo, intervenção no militar no Brasil. Então, isso são provas suficientes. Então, eles chegaram a essa posição de colocar aqueles 4 elementos que eles chamam, né, os crimes, né, da organização criminosa.
chamando de tentativa de abolição violenta do Estado, que era através de uma revolta popular e de quebra de morte de um conjunto de outras coisas. O golpe de Estado, né? Que era o momento em que tinha a GLO e outro tipo de coisa pronta para ser, e a própria minuta do golpe, do decreto, que iria fechar Congresso, iria fazer um conjunto de outras situações, e grave ameaça ao patrimônio e deterioração também do patrimônio público, né? Que aí foi visível e tal. Eles questionam por que o Alexandre de Moraes colocou o vídeo. Tinha que colocar para poder revivar a memória. Que estavam tentando colocar que o Alexandre de Moraes, o Supremo, estava condenando velhinhas com a Bíblia na mão. Estavam condenando uma mulher que ela só porque fez uma pichação de batom lá numa estátua da Justiça. Não é verdade. Ela foi condenada porque, além disso, além que já é um crime, pichar um bem público, um patrimônio público, principalmente um bem público tombado, né? Já é crime. Mas ela também participou dos acampamentos, da organização, da preparação de golpe, da luta armada, né? Do golpe armado. O pessoal, ela fazia parte dos grupos que estavam com armas, acamparam na frente do... Não, mas ela era uma mãe, os filhos dela ficaram órfãos, ela está sozinha, coitadinha. Por que ela não se preocupou com os filhos? Em vez dela ficar com os filhos na casa dela, por que ela foi se acampar, deixou os filhos em casa e foi se acampar na frente de um quartel, participar de um quebra-quebra nas praças dos Três Poderes? Uma coisa, parecia uma batalha campal, como disse o próprio ministro Alexandre de Moraes. Vandão, se você quiser rememorar um pouco isso, a fala dos ministros militares eram muito sérias. Eles diziam claramente o que queriam fazer e a forma como se referiu ao Congresso Nacional e também, principalmente, ao Judiciário. As falas do general Braga Neto era coisa assim de ostensiva posição de combate, de tomada. Então, deixa eu só foi aqui, Roberto. A notícia é a seguinte, né? Que a notícia de ontem, mas nós estamos aqui comentando sobre ela. É que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, né? Acatou e tornou réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas por tentativa de golpe de Estado em 2022 e 2023, né? Os 5 ministros votaram. A primeira turma é formada por 5 ministros, é presidida pelo ministro Cristiano Zanin. Certo? Então, os 5 ministros votaram por acatar a denúncia do Ministério Público Federal. Portanto, não é a denúncia da imprensa, não é uma denúncia do Poder Executivo, não é a denúncia da polícia, é uma denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República, com base em investigações de vários meses da Polícia Federal. Né? Os 5 ministros que votaram provas, né? Para tornar Jair Bolsonaro em réu foram os ministros Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, o ministro Flávio Dino, o ministro Luiz Fux, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Cristiano Zanin. Ressaltar aqui, viu, Roberto, que teve 2 falas importantes. Uma do ministro Flávio Dino, que foi emblemático. Ele disse assim: golpe militar, golpe de Estado mata. Aí ele fala das mortes que aconteceram depois do golpe militar de 1964 e os desaparecidos, e citou, inclusive, o filme Ainda Estou Aqui, né? Que trata da vida, do desaparecimento do deputado federal Marcelo Rubens Paiva, um filme dirigido pelo Walter Salles, pelo grande cineasta brasileiro, e que deu ao Brasil o primeiro Oscar. Né? Então, baseado nessa história de que golpe de Estado é uma coisa séria. As pessoas não podem aceitar isso, nem relativizar a tentativa de golpe de Estado. E, para comentar um pouco do assunto também, o presidente Lula foi ouvido lá no Japão, né? A opinião dele sobre a decisão do STF, né? da primeira turma do STF. O Lula disse o seguinte, que as pessoas que estão lá, que estão sendo acusadas, que vão ser investigadas,
As que forem inocentes, que sejam inocentadas. E as que forem culpadas, que devem ser punidas como manda a lei. Isso foi o que disse o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lá no Japão. Roberto, a lista dos que tornaram réus, que agora são réus por tentativa de golpe de Estado e mais outros 3 crimes, não é isso? Formação, né, de grupo armado, depredação do Estado Público, tentativa do Estado, rompimento do Estado de Direito. Né? Então, a turma que agora é réu, além do Jair Bolsonaro, quem tem mais? 3 generais, né? Walter Braga Neto, Augusto Heleno, Alexandre Ramagem, que foi diretor da ABIN, o Anderson Torres, e tem também o Anderson Torres, que foi ex-ministro da Justiça, né? O Almir Garnier. O Almir Garnier, que é o ex-comandante da Marinha. Correspondente, almirante correspondente ao general. Generais, né? O Paulo Sérgio, também são 4, né? Não, generais são 3. Mais um almirante e mais o Paulo Sérgio Nogueira e mais o Cid, né? Que é o capitão. Então você tem aí, pela primeira vez, na verdade, um julgamento de militares acusados de participar de golpe de Estado. Geralmente você tem uma narrativa histórica de que quem trama para fazer golpe de Estado são comunistas, são de esquerda, são várias outras coisas, pelo menos aqui no Brasil. E aí você vê, 64 teve militares, teve tal, sob uma alegação, agora você tem uma situação em que militares, na ordem democrática, numa situação de tranquilidade democrática, querendo dar um golpe de Estado meio... É muito estranho, parece um pouco aquela... Organização Tabajara, parece. Né? Não deu certo porque os caras não tiveram competência e nem o comandante do Exército da Aeronáutica toparam. Uma investida do Branco Caleone, né? Que sai querendo fazer uma coisa, não tem como fazer e fica fazendo uma palhaçada de várias outras coisas. Mas foi muito grave aquela situação. Foi importante o ministro colocar as imagens, para o povo rememorar um pouco que significado teve aquilo, que não tratava de violência que teve, não tratava de um passeio coisa nenhuma das pessoas de velhota, de outras pessoas na Praça dos Três Poderes. As palavras de ordem que eles diziam eram muito graves e achando que já tinham resolvido a parada. Né? Então, Roberto, deixa eu ler novamente aqui a lista dos que agora são réus, lembrando que eles não são ainda condenados, eles são acusados, viraram réu por tentativa de golpe de Estado. O julgamento final ainda não aconteceu. Né? Quem virou réu foi Jair Bolsonaro, presidente da República, Walter Braga Neto, general de Exército, ex-ministro e ex-ministro de Bolsonaro e vice de Bolsonaro na chapa das eleições de 2022. O general Augusto Heleno, né? General do Exército, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Quem diria, né? O Augusto Heleno, na época do Haiti, que a Dilma era presidente, ele servia cafezinho lá, né? Cafezinho eu assisti, né? Que eu estava no Haiti, vendo quando a presidente Dilma foi lá para o Haiti, lá em Porto Príncipe, lá no comando da ONU, que o Brasil comandava as forças da ONU, as forças de paz. Eu vi aquele homem baixinho puxando um saco, parecia assim um vassalo na frente do presidente, cara. E depois, quando eu vi ele agora falando... Aquele gatinho agora virou um leão. Aí, quando eu vi ele falando agora, eu disse assim, mas não, mesmo homem, não pode ser. Lá era um gatinho, né? Era, todo ali, o general, mas todo ali, né? Todo enquadrado. Todo enquadrado. Fazendo trabalho. Continência e tal, e tratando a presidente de todo uma... Eu acho que ele tinha ódio, era disso, né? De ser uma pessoa que foi... Torturada, que fez a guerrilha de alguma forma e sendo agora comandando eles. Eu acho que isso deve gerar muito ódio, raiva, né? A presidente levou, foi muita sorte, né? Porque tinha um plano de matar o Lula envenenado, né? Mas eu assisti isso lá e eu ficava olhando. E quando eu vi que era o mesmo homem, eu disse, não pode ser o mesmo. Então, continuando aqui, Roberto, além do Augusto Heleno, general Augusto Heleno, que também virou réu Alexandre Ramagem, ex-diretor, esse aqui é delegado da Polícia Federal e é deputado federal, Alexandre Ramagem, é deputado federal pelo Rio de Janeiro.
ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Ele também virou réu por tentativa de golpe de Estado e outros crimes contra a democracia. No mesmo jeito, virou réu Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, exatamente no dia do ato do 8 de janeiro, ele estava de férias nos Estados Unidos. Então ele sabia, vai acontecer o quebra-quebra lá. A mesma posição do Bolsonaro, só aguardando. Aí, quando tiver tudo resolvido, a gente volta. Mas não deu certo. Aí não deu certo. Resultado, são todos denunciados e todos viraram réus. Além dele, como você já falou, o Almir Garnier, que é o ex-comandante da Marinha, que disse que era um dos militares, era o mais afoito e que topou na mesma hora, foi o primeiro a topar, a participar. Dele nas gravações transmissões são assim, só palavrões, coisas assim, muito difícil para você ouvir de um almirante, né? Esse também, esse ministro, esse general Paulo Sérgio Nogueira, as palavras são palavras de baixo calão, de ódio, né? Uma coisa muito séria. E, por fim, o Mauro Cid, né? Que era o ajudante de ordem do presidente da República, sabia tudo, e foi o delator. O interessante é que o advogado dele foi logo pedindo a absolução dele, que ele está fora que ele colaborou e que não deveria nem estar ali naquela, sendo colocado como réu. Foi engraçado, o advogado dele colocando um pouco isso aí, dizendo que ele já colaborou, já fez o que tinha que fazer, o dever de casa, então ele não devia estar ali naquele rol, né? Vai ser julgado e depois vão fazer a dosimetria. Roberto, cá entre nós, o Mauro Cid, e tem lá, tem lá nos autos, nas investigações da Polícia Federal, ele era aquele pau-mandado, mas ele era muito ativo. Muito ativo. Ele mesmo tomava decisões, articulava as coisas, não só o que o Bolsonaro... Ele tinha muita segurança do que o Bolsonaro queria. Ele sentia, na verdade, tem lá uma fala no depoimento, uma fala de um dos ministros que disse que ele se sentia com muito poder para resolver as coisas em nome do presidente da República. Recebia a ordem, lógico. O Bolsonaro sempre se escondeu atrás de alguém. Então, o Cid era um pouco isso. Não foi diferente agora, né? Diferente. E aí, uma coisa interessante é que o Bolsonaro vai para o Supremo, né? Achando que vai intimidar homens como aqueles que estão lá não só na Quinta, mas todos os ministros do Supremo, né? E ouve lá tudo que tem que ouvir, principalmente do Dino, do Flávio Dino e do próprio Alexandre de Moraes, e ele vai tentar fazer também um aceno também para o seu público de fora. Que eu não estou medo, eu estou aqui. Eu não tenho medo. Eu estou aqui no Supremo. Porque saiu de muito ruim a fuga do filho dele, né? Ele foi dizer que tem coragem, que enfrenta qualquer coisa, mas aí vai ser julgado e não tem como... Agora, Roberto, me comente bem aqui rapidamente uma coisa. O ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não foi nem condenado, né? Ele foi condenado lá na Justiça Eleitoral, né? Tornado inelegível. Mas nesse caso da ação civil aqui, né? É uma ação civil, agora vai ser um processo. Né? Então, esse processo, ele nem condenado foi ainda. Né? E ontem estava se explicando na entrevista, dizendo que nunca tentou golpe de Estado, que... Aí ele já refez uma coisa, que ele disse que não tinha conhecimento da minuta do golpe, mas no dia ele já disse que imprimiu para saber o que era. Que mexeu no primeiro parágrafo. Ou seja, então ele conhecia o documento. Não tem como esconder. E cada vez que o ex-presidente Bolsonaro fala, ele deixa dicas do que estava fazendo, porque ele não tem, assim, segurança muito do que ele fala. Muita segurança e ele também se atrapalha muito. Ele sabe o que fez. Sabe o que fez, então ele está tentando. Outra coisa, o que me chama muita atenção é se ele não foi nem condenado, por que ele está pedindo anistia? Anistia não é... Para quem está sendo processado. Cara, a anistia não é confissão de culpa, não? É confissão de culpa, porque só existe anistia para quem já está... Cometeu um crime. Não tem como. Anistia é para quem cometeu o crime. Até aquela saída de prisão de fim de ano é um prêmio para quem já está condenado. E a anistia é o que já está condenado, um presidente ou coisa faz aquele gesto no fim de ano para fazer a anistia,
mas dependendo do crime, dependendo do comportamento, dependendo do grau de periculosidade do indivíduo, né? Então, você tem uma Agora, situação a situação é o seguinte, é que eles estão falando, risível, né? Bolsonaro fala em anistia, Roberto, mas ele fala em anistia assim, que seja lá desde o dia 30 de outubro até os atos de 8 de janeiro, né? Quer dizer, pega todo mundo, inclusive ele. Então, a anistia que ele está pedindo não é para aquele pessoalzinho que está preso lá na É só o Papuda, não. dele, é só o dele. Certo? Ele não está preocupado só com aquele pessoalzinho que está lá na Papuda, não. A anistia ele está pedindo, eles estão pedindo anistia, é para que essa anistia atinja Bolsonaro, Braga Neto, Augusto Heleno, Mauro Cid. Eles querem uma anistia que tire esses caras da responsabilidade, da responsabilidade por uma coisa muito grave, que foi uma tentativa de golpe de Estado. Além de outros crimes que foram cometidos durante os 4 anos, né? O negócio das rachadinhas, tem o negócio da rachadinha, tem o negócio da propina da vacina, que foi feito um escândalo lá, iam cobrando propina para a vacina. A morte das 700 mil pessoas pela Covid, por negligência, né? O governo negacionista negou e ajudou a espalhar o vírus pelo país, né? Com motocicletas, caminhadas, aglomerações de todo o Brasil. O importante também nesse julgamento é que o ministro Moraes ele rejeitou, e é o próprio plenário da primeira turma, aqueles argumentos de que não era o fórum, que a primeira turma não poderia julgar, tinha que levar para o plenário, que a competência era do plenário, não da turma, que alegaram o cerceamento de defesa. E isso tudo foi negado com muita transparência. Muita transparência. Então, acho que não teve como. Eu acho que a partir daquele julgamento do Moro, do presidente Lula, a justiça, principalmente o Supremo Tribunal e todos os juízes do Brasil estão tendo muito cuidado. Muito cuidado. Para não cometer aquilo que foi cometido de criar provas infundadas, de forçar a prova, de inventar provas. Então, até porque eles sabem que se isso fizer, eles vão anular os processos. Então, não tem como. Eu acho que... E o fato aí, vinculado a isso, o mais importante que aconteceu agora no plano internacional foi o presidente Trump, que é o seu grande líder da direita brasileira, reconhecer que o processo eleitoral no Brasil, que o sistema eleitoral do Brasil é um dos mais seguros do mundo e que vai tentar implantar nos Estados Unidos. Donald Trump declarou que o sistema eleitoral brasileiro é um dos mais seguros e melhores do mundo. Então, e que pode replicar lá. E que vai implantar o mesmo sistema lá nos Estados Unidos. Vai ser agora a defesa desse povo que endeusou o Trump e agora, quando eles vão agora chamar ele de comunista. Roberto, agora é o seguinte, os próximos passos. O Supremo Tribunal Federal já tem mais 3 julgamentos marcados para analisar se aceita denúncia contra acusados de tentativa de golpe de Estado. Além do julgamento que ocorreu ontem, né? Em que, além de Jair Bolsonaro, outros 7, denúncia, né? outros 7 viraram réu. Né? O presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, marcou 2 julgamentos para o próximo mês. Será o primeiro nos dias 8 e 9 de abril. O segundo será em 29 e 30 de abril. E marcou mais um julgamento para os dias 6 e 7 de maio. Portanto, vai ter mais 3 julgamentos, porque a Procuradoria ele separou. Ela dividiu a denúncia da trama do golpe em 5 partes e 4 núcleos. Né? Segundo o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, cada núcleo teve uma função diferente nas ações para manter Bolsonaro ilegitimamente no poder após as eleições presidenciais de 2022, em que o vitorioso foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Né? A denúncia contra Bolsonaro foi a primeira a ser julgada. O ex-presidente e mais 7 denunciados integram o núcleo 1 da tentativa de golpe, conforme considerou a Procuradoria-Geral da República, né? Então, assim, vão ter mais 3 outros julgamentos. Os que viraram réus agora vai iniciar uma nova fase do processo. Serão ouvidos novamente testemunhas. Os ministros do Supremo vão indicar juízes para ouvir testemunha, para ouvir depoimentos e para juntar novas provas, se assim
ocorrer, né? Se tiverem novas provas, vai pedir que os advogados de defesa tenham amplo poder para se defender, né? E apresentar prova Apresentar que prova que é inocentem seus inocente. constituintes, né? Então, o andamento do processo, o Supremo terá um prazo aí, uns prazos fixos, e esses prazos serão obedecidos, segundo disse o ministro relator do processo, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, o pessoal do Bolsonaro está com ódio do Alexandre de Moraes, e eu não entendo por que esse ódio. Tu entende, Roberto? Não, porque quando é para o outro lado, né? Aquela velha máxima de que dá o pau de Chico dá em Francisco não vale para ele. Eles não querem que o pau Não que quer. dá em Chico é o mesmo que dá em Porque é Francisco, né? Francisco. Quando Então, eles estavam a questão acusando do Lula, Lula perseguindo ali Lula, a foi. Polícia Federal era ótima, o Ministério Público Federal Agora, era bom, a a Justiça justiça era Federal era ótima, ótima. Agora agora não. não é mais. Agora a Então, polícia não presta, a justiça não é presta. uma passionalidade que você não Típica consegue de. compreender. É típica realmente Me parece de coisa grupos até autoritários, de e reacionários, meio coisa fascistas, sabe? irracional, né? É típico disso, de criar narrativas e achar que pode transgredir, né? Leis, transgredir normas, costumes, que vale tudo, né? Bom, nós estamos concluindo mais um bate-papo com notícias. Muito obrigado pela audiência, voltamos amanhã.